penúltimo episódio de Os Anéis do Poder, um episódio muito interessante, pois mostrou aí o que acontece quando decisões importantes são tomadas, também catapultou duas teorias sobre o Homem Meteoro e uma aparição misteriosa pode mudar o canon de Senhor dos Anéis. Então fica comigo nesse vídeo que eu te conto tudo. Fala aí galera, tudo tranquilo? Carlos chegando, penúltimo episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Um episódio cercado de muita expectativa, muito em conta pelos eventos do episódio 6, em que tivemos batalha, tivemos a Montanha da Perdição, tivemos o surgimento de Mordor, e se esperava isso. Mas, ainda que não tenha tido nada disso, foi um episódio muito relevante para a série, porque é o que eu chamei de o episódio das consequências, o episódio da culpa, que foi o que a gente mais viu nesse sétimo episódio. Afinal, os personagens tomaram decisões e agora chegou a hora das consequências. A primeira a falar é a Galadriel, que desde o início da série está nessa busca obsessiva atrás do Sauron, passou por cima do rei, matou companheiros se voltaram contra ela. De uma forma até surpreendente, ela convenceu Númenor a ir à guerra com ela, e lembrando que Númenor era um lugar extremamente hostil aos elfos, e tudo isso resultou em mais mortes e mais destruição, ou seja, em nada nessa busca pessoal dela, porque ela nunca encontrou Sauron, né? Não passou nem perto. E aí com essa atitude dela, fala mansa, de convencimento, ela leva aí outros à morte, e agora a gente está vendo aí o peso dessa culpa nos ombros dela, e merecidamente, porque ela só tomou decisão errada até o momento. Outro que vai ter que sofrer aí com a culpa é o capitão Elendil, que ele foi ali no início até favorável a Galadriel, lá em Númenor, né? Dizendo, não, temos que ir à guerra, é legal e tudo mais. Agora chegou a hora da consequência, né? Primeiro com a possível morte de seu filho, que a gente não sabe se isso vai se confirmar, já que a série não mostrou o corpo dele, então pode ser aí que ele esteja vivo, mas também a situação, né, do capitão com relação à rainha Míriel, já que ela vai sofrer a maior consequência. Primeiro, ela perdeu a visão, mas também tomou uma atitude equivocada na visão do capitão Elendil, né? Pois levou aí homens à morte. Ele está com uma raiva absurda da Galadriel, e provavelmente essa situação vai aproximar a história de Númenor com os livros, né? Já que lá ele vai se juntar ao Pharazôn, que toma o poder, aí vai ter ali a captura do Sauron. Sauron depois vai virar um sacerdote no templo que vão construir, ou seja, né? A gente está vendo o iniciozinho dessa situação toda. E lógico, né, a rainha Míriel é a que vai pagar aí o maior preço. Vai custar muito caro para ela, porque provavelmente ela vai perder a coroa. Outra que tomou uma decisão aí, no mínimo equivocada, para não dizer uma burrada total, foi a Nori. Teve toda aquela situação com o Homem Misterioso, né, o Homem Meteoro, que ele tenta ajudar ali os pés peludos, né, usa sua magia e consegue, né? Flores aparecem, frutos aparecem, mas quase machucou ali alguns deles. E aí ele acaba meio que sendo expulso. Aí, lógico, né, tem aquela cara de arrependimento, aquilo tudo. Aí ela me comete um erro bobo, já que aparece novamente aquele trio misterioso, e ela, vê de ter ali cautela, precaução, não. Ela vai falar com esse trio, e aí paga um preço muito caro, já que uma dessas figuras acaba atacando fogo na comida dos pés peludos, e eles perdem tudo. Aí ela e mais 3 acabam saindo ali numa jornada atrás do Homem Meteoro, relembrando ali um pouquinho do início da jornada do Frodo e seus amigos lá na trilogia do Senhor dos Anéis. Outro que vai ter que viver com a consequência de suas ações é o Durin IV. Ele tenta ajudar ali os elfos, mas principalmente seu amigo, o Elrond, expõe toda essa situação ao rei, mas ele acaba rejeitando
ajudar os elfos. Aí depois ele meio que sorrateiramente, ele e o Elrond vão escavar ali as minas atrás do Mithril. Lógico, né, o rei acaba pegando, expulsa o elfo de lá e meio que deserda o filho. Aí numa conversa informal com sua esposa, o Durin ali comenta, a esposa também, né, de que mais tarde ele herdaria aquilo tudo, ele seria aí o dono de muitas minas, enfim. Então pode ser aí, quem sabe, um início de uma derrubada do rei, né, ele se juntando ali a alguns senhores anões para derrubar o seu pai. Então vamos aguardar essa situação. De qualquer forma, né, a gente analisando aí os principais personagens, agora a gente vê aí o peso da culpa nas costas deles todos. E aí, com esse penúltimo episódio, duas teorias sobre o Homem Meteoro foram catapultadas. A primeira delas dizendo que ele é o Sauron e a outra dizendo que ele é o Gandalf. Então vamos ver primeiro a situação do Sauron, porque imagina a seguinte situação, né? Ele está lá com os pés peludos, eles iam passar fome, né? Que a gente viu aquelas bolas incandescentes da Montanha da Perdição atingiram ali o local, eles ficaram sem comida e esse homem misterioso acabou usando magia, demorou um pouquinho, mas ele conseguiu, pois recuperou ali toda a flora local. Então a gente viu ali flores, capim, viu também frutos, né? E se a gente pensar na situação do Sauron, ele, se fosse, né, na verdade ele teria uma ligação com Mordor. Isso apoiaria a teoria que alguns estão dizendo que aquelas estrelas vão levar ele para a Terra do Sul, ou seja, para Mordor. Então não faria sentido nenhum ele ser o Sauron. Tem, né, a gente sabe, uma ligação com Mordor e ainda assim ele desfazer o que Mordor fez, que foi destruir aquele pequeno pedaço. Então, muito provavelmente, essa teoria de que o Homem Meteoro é o Sauron acabou caindo nesse 7º episódio. E também a teoria de que o Homem Meteoro seria o Gandalf foi derrubada nesse penúltimo episódio. Mas antes de contar para você, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, pois ajuda demais. Leve esse vídeo para outras pessoas e assim você ajuda o canal a crescer. Então, conto com seu like, hein? Valeu mesmo! Essa teoria também foi derrubada nesse 7º episódio de Os Anéis de Poder. Vamos relembrar, por exemplo, o Saruman, ele era capaz de influenciar mentes fracas. O Gandalf, ele era capaz de conjurar fogo, rajadas de luz, desarmar oponentes, curar ferimentos. E quando a gente olha a situação do Homem Meteoro, ele é muito ligado à natureza. Ainda que em alguns momentos na série, né, isso aproximou ele do Gandalf, principalmente quando ele falava com os insetos, mas ainda assim a teoria acabou não se confirmando, pelo menos com esse penúltimo episódio. Vamos relembrar, né, que esses magos, eles eram espíritos Maiar, que foram enviados à Terra-média para combater o Sauron. Ainda que eles fossem muito poderosos, eles ali tinham uma certa restrição quando reencarnaram na Terra-média. Aí quando a gente olha a questão dos poderes, o que aconteceu no 7º episódio, os poderes dele são consistentes com um Maiar regular e não com um Maiar mago, então enterrando aí essa situação dele ser o Gandalf. A aparição surpresa foi do Balrog, que pode gerar aí uma quebra de canon em O Senhor dos Anéis. Vamos relembrar aí duas situações. Primeiro, o Durin, ele briga com seu pai por causa do Mithril, mas o rei manda fechar a mina, mas antes ele joga uma folha através de um buraco dentro da mina, que é a mesma folha que o rei Elfo estava segurando lá no episódio 1, que foi contaminada com a passagem do meteoro, mas que foi curada pelo Mithril. Essa folha vai descendo, vai descendo, vai descendo, e quando toca no chão, encontra ali um Balrog acordado. Esse Balrog é o mesmo visto em O Senhor dos Anéis. E vamos relembrar também um flashback que tivemos no episódio anterior, que mostra aí a briga desse Balrog com o Elfo. E da briga dos dois surge o Mithril. Aí, qual é o problema de canon que pode acontecer? Esse Balrog, ele não é incomodado até a Terceira Era, ou seja, mais ou menos aí 2000 anos. E agora com ele acordado, pode gerar aí um grande problema no canon
de O Senhor dos Anéis. Aí a gente pensa, né, na região em que o Mithril está, ela serve para enfatizar a ganância dos anões, né, em cavar cada vez mais fundo atrás de novos minerais, atrás de novas riquezas, e aí eles vão dar de cara com o Balrog. Ainda que isso não tenha acontecido, né, ou seja, o Balrog não está ativo, não atacou ninguém, então se isso não acontecer, não tem problema nenhum, se ele ficar quietinho lá no lugar dele, não vai gerar nenhum problema de canon. Agora, se ele acordar e tomar algum tipo de atitude, aí vai ficar muito complicado para a série em relação a essa questão do canon. Por quê? Primeiro, a gente pode pensar assim, o Balrog acordou somente por causa de uma folha, né? Acho que fica ali um tanto forçado. Então pode ser que a folha caiu e ele volte a dormir. Mas pode ser que a série aí dê uma forçada de barra, bote ali o Balrog atacando alguns anões, aí eles de alguma forma conseguem subjugar esse Balrog, e aí eles mantêm ali totalmente escondido de todo mundo que isso aconteceu. Seria uma forma de salvar o Mithril, salvar a história do Balrog, mas forçar um pouquinho o canon. A minha aposta é que foi só uma aparição surpresa, não vai incomodar mais. Mas se por outro lado a série insistir no Balrog agindo, aí vai gerar um problemão para quem gosta aí dos livros de O Senhor dos Anéis, pois vai quebrar o canon totalmente. Faltando agora somente um episódio para terminar a primeira temporada de Os Anéis do Poder. Esse penúltimo episódio foi muito interessante e provavelmente o 8º vai ser melhor ainda, e ainda mais se tivermos aí a primeira aparição do Sauron dentro da série, lógico, derrubando aí provavelmente muitas teorias. E já peço para você deixar aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse 7º episódio. Também não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante, ajuda o canal a crescer. Então conto com sua inscrição e aproveita, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.